Hoje vamos aprender a modelar, a costurar nossa saia. Primeiro eu coloquei uma entretela colante em todas as partes do cós, só na metade, tá? Eu engomei com ferro e colei só na metade do cós. Eu estou usando a entretela de seda. Então eu vou começar fechando a minha pence das costas. Minha pence já está marcadinha e eu vou estar costurando ela, deixando o acabamento, deixando o finalzinho dela bem fininho, ó. Quanto mais fininho você deixar, mais ela vai ficar bonita. Tô fechando a outra pence também. Colocar um alfinetezinho para ela não correr o risco de ficar se soltando, né? Então eu vou costurando e retirando as alfinetes. Para você que é iniciante, caso queira fazer um alinhavo aí, ó, nessa peça, você pode fazer também, que não tem nem como errar. Então a minha pence ficou perfeita, a finalização dela. Agora eu vou marcar a parte de trás do zíper. Vou colocar as duas partes uma por cima da outra. Então eu vou estar prendendo com alfinete. Vou prender para que as partes fiquem todas por iguais. E vou fazendo toda a minha marcação, gente. Eu fiz essa marcação com 3 centímetros, tá? Deixei ali uma margem de 20 centímetros para o meu zíper. E eu vou deixar uma margem, porque essa minha saia vai ter uma abertura na parte das costas. Então, eu tô mostrando aí, ó, que eu deixei 3 centímetros de margem de costura. Por que 3? Porque eu vou deixar uma abertura e eu quero que essa abertura fique bem transpassada. Então, eu deixei uma altura de 15 centímetros a abertura da minha saia. Vou passar agora a costura. Então, além de passar uma costura, eu vou passar a segunda costura. Deu retrocesso e vou passar a segunda costura para ficar bem reforçado, já que essa é a parte de trás. Então, eu tô voltando com a costura, dando esse reforço. Agora eu vou colocar a parte de trás do cós. Eu vou abrir o cós, né? Ele tá inteiro, e eu vou costurar a parte que está com a entretela. Essa costura aí da pence eu vou colocar ela para o lado do zíper. Sempre a gente joga para trás todos os acabamentozinhos. Colocar um alfinetezinho para não ficar se soltando na hora da costura. E também você que é iniciante pode fazer o alinhavo para não errar. A margem de costura é só 1 centímetro, tá? Então, quando eu tava cortando o meu cós, eu não fechei a pence, então sobrou aí, ó, 2 centímetros, justamente o total da minha pence que eu entrei,
Então eu vou estar cortando essa partezinha aí, ó, que sobrou. O outro lado também vai sobrar porque eu não fechei a pence para cortar o cós, certo? Tirei o excesso e vou colocar o outro lado agora. Coloquei a costura da pence para o lado do zíper. Vou costurar agora meu cós. Não esqueça de dar o retrocesso sempre nas iniciais das costuras e no final. Tirar o meu alfinete. Vou verificar se as costuras estão iguais. É muito importante verificar se as costuras ficaram iguais. Tirei o excessozinho, ó, que sobrou. Agora eu vou colocar um alfinete. Essa costurinha sempre pra cima, tá? Porque depois ela vai ser batida, ó. Tudo perfeito, bem igualzinho. É muito importante fazer essa verificação para não ficar nenhuma costura torta. Eu tô colocando esses alfinetes só pra saia ficar fechada na parte de trás, porque eu vou marcar agora as costuras laterais. Então, já que ela não tem um zíper ainda, então eu vou deixar esses alfinetes aí, ó. Verifiquei novamente, tá todas iguais. Lembrando que eu deixei uma margem de 3 centímetros, tá? Nessa parte do zíper. Margem de costura, ó. Tô verificando 3 centímetros. Vou pegar a minha parte da frente. Colocarei sobre a parte das costas. Eu já costurei aí, ó, o cós da frente. Então, eu vou igualar toda a saia, colocando uns alfinetes. Então, eu vou marcar aí essa saia. Vou verificar se tá tudo igual. Vou colocar essa partezinha da costura pra cima. Vou igualar, ó, bem direitinho. Vou colocar um alfinete prendendo. Se você é iniciante, você pode estar aí alinhavando, tá? Que você vai ficar assim, se sentindo mais segura na hora de costurar. Então, eu vou marcar toda a lateral da minha saia. Vou deixar uma margem de 1,5 centímetro, tá? Na hora da marcação. Tô marcando. Ó, vou marcar toda a lateral. 1,5 centímetro de margem de costura. Lembrando que essa saia é uma saia de cliente. E eu já fiz a modelagem dela, deixando essa margenzinha aí. O bom seria fazer essa marcação em cima de uma mesa, tá?
Eu tô fazendo aí mesmo na máquina, porque tem um espaço. Mas se você colocar em uma mesa reta, fica bem melhor para fazer essas marcações. Agora eu vou ligar os pontos que eu já marquei. Pronto, todo marcado. Agora eu vou passar a costura. Vou passar minha costura em toda a lateral. Tem que dar o retrocesso, tá, gente? No início e no final. Que é pra nossa costura ficar bem presinha. Agora eu vou repetir tudo do outro lado. Vou marcar minha margem com 1,5 cm novamente. Colocando o tecido pra cima, ó, do acabamento pra cima. Verifiquei se tava bem igualzinho. Vou colocar um alfinete. Vou colocar o alfinete prendendo toda a lateral. Vou fazer toda a minha marcação na outra lateral. Essa marcação aí do cós, do meio do cozinho, eu estou fazendo reto, tá? Mas se você tiver a necessidade de dar uma entradinha de 1 centímetro, você pode estar dando para a saia ficar mais acinturada, certo? Essa daí já tá a conta da minha cliente, então eu preferi não dar a entradinha de 1 centímetro na cintura. Passar minha costura. Já começo dando um retrocesso. Vou verificar, ó, tudo retinho, bem igualzinho, tá? É muito importante que essas costuras fiquem bem rente uma com a outra, para que o acabamento da saia fique perfeito, né? Agora eu vou dobrar o meu cós.
vou fazer toda a marcaçãozinha com alfinete, ó. Mas antes eu vou dar o acabamento, tá, gente? Dessa partezinha da lateral e de cima. Caso você não tenha overlock, pode estar dando esse acabamento todo na zigue-zague. Que também dá certo. O importante é a saia ter o acabamento. Então, eu já voltei com a minha saia toda overlockada. Agora eu vou prender. Vou dobrar, né? Sempre eu coloco esse acabamento para o lado do zíper. Lembrando que, ó, pra cima. Sempre pra cima. Colocarei um alfinete aí prendendo. Então eu marquei com ferro todo o cós, porque aí facilita na hora de fazer, né, a dobrinha do cós. Ó, essa marcaçãozinha do ferro. Vou estar agitando todo o cós, colocando pra cima, ó, o acabamento. Colocar mais um alfinete. Prender todo esse cós, é muito importante. Se você é iniciante, já que esse cós ele é um pouquinho mais dificultoso para fazer, você pode estar fazendo alinhavo, tá? Alinhavando, que é para a costura ficar mais segura. Mas se você já consegue passar com o alfinete, você pode procurar a melhor forma de passar. Então eu vou prender todo o cós. Pode ir fazendo com paciência, você vai ajeitando, colocando o tecido pra cima e prendendo com alfinete. Agora eu vou estar batendo toda a costura do cós, vou tirando o alfinete, vou ajeitando novamente e vou passando todo o meu cós. É muito importante colocar uma entertela colante, né, no nosso cós, que é para ele ficar mais firme. Ele vai ficar mais encorpado. Principalmente se o cós for alto, né? Esse meu cós, ele tem 10 centímetros de largura, então eu preferi colocar a entertela até para ficar mais firme. Vai ficar mais encorpado. Mas se o seu tecido for grosso e você vê que não tem a necessidade de colocar a entertela nesse cós, você não coloca, tá? Então eu coloquei a entertela de seda, mas se você também tiver a entertela de malha, que eu gosto muito de trabalhar com ela, você coloque a entertela de malha. Ó, ficou toda perfeitinha a costurinha. Quanto mais um pezinho no cantinho, melhor a costura, ó. Tirando meu alfinete. Vou olhar aqui, ó, parte de trás, ficou toda perfeitinha, ó, costurinha. Prontinho, o nosso cós está aí, ó, perfeito. Pronto para colocar o zíper.
Vou verificar novamente se tá tudo igualzinho. É muito importante fazer essa verificação, principalmente no zíper, para que essa costura não fique desigual, ó. Tá bem igualzinha. Costura com costura. Então ela está pronta para receber o nosso zíper. E o próximo vídeo vai ser colocando